Noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live dos 4 Cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Vamos aguardando o pessoal entrar, que os meus fiéis escudeiros já estarão aqui com a gente. Dr. Adolfo Duarte, Dr. William Hutzen e Felipe Viana do Densa Nutrição. Vamos lá. Vamos aguardando. Dr. William já está por aqui. Deixa eu fazer o convite. Dr. William. Vamos lá, vamos nessa. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante. Hoje nós vamos conversar sobre o que é que acontece com a gordura quando a gente queima. Quando a gente queima a gordura, tá, pessoal? E Dr. William Hutzen, Felipe já estão convidados. Vamos entrando, galera. Vamos entrando. Felipe Viana. Henrique Altran, meu amigo. Boa noite. E aí, rapaz? Tranquilo, Como é que estão as meu coisas? amigo? Tudo Olha, eu quero jóia? só dizer que eu fiquei decepcionado que você veio ao Ceará e não veio em Fortaleza me visitar. Não fique não, sabe por quê? Ô viagem corrida da bexiga. Calor da moléstia, quase que eu me perdi aí. Ô cidade grande da bexiga. Mas na próxima vez que eu for, e não vai demorar, eu vou com um dia livre pra ir aí. Por favor, né? Pra Por ir aí favor. mesmo. A gente É que eu fui fazer um na cidade churrasco. vizinha, né? Você foi em Maranguape, né? Não, Terra da sua pertinho, mulher, pertinho. né? E como é que estão as coisas por aí, meu Tudo amigo? Doutor William não está tranquilo. conseguindo entrar por algum motivo que eu desconheço. Doutor William, eu fiz o convite. Deixa eu aceitar ele aqui, então, peraí. Doutor William, geralmente o problema aí é entre o celular e a cadeira, viu? Seja bem-vindo, doutor William Hutzen. Quando a gente fala, é teoria da... Não estavam querendo me deixar entrar nessa live, viu? Boa Que é noite, isso, meu doutor amigo. William? Não tem rede social no mundo que não queira deixar você entrar na live. É. Como é que estão as coisas, meu amigo, Achei por aí pelo sul? Tudo tranquilo? tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Só essa fumaça terrível, cara. E não Pois passa é, cara. Tá engraçado que tá pegando o Brasil todo, né? Todo. todo. Aqui no sul faz... A gente só vê os lampejos de sol assim de vez em quando, mas a maior parte do tempo é muita fumaça na rua. Muita fumaça baixa, assim, impressionante. E eu tava conversando com uma paciente minha, tá faltando só o doutor Adolfo, que não chegou por aqui ainda. Eu tava conversando com uma paciente minha que tem uma fazenda no Tocantins, e uma fazenda de criação de gado, né? E ela estava falando que essa questão da queimada é uma questão super séria, porque coloca em risco a produção da pecuária, põe em risco os animais, entendeu? A galera acha que o pessoal da pecuária é que faz queimada, mas não tem nada a ver. O pessoal da pecuária é vítima da queimada, entendeu? Exatamente, Uhum. exatamente. É uns raciocínios absurdos, assim, né, cara? Como se Cara, as pessoas fossem colocar fogo na própria propriedade, arrasar o solo da própria propriedade, enfim. Mas vamos lá, é, vamos lá. é, é meio absurdo, sabe? Quando você começa a ver essas coisas, é bem absurdo mesmo. Opa, doutor Adolfo chegou por aqui. Chegou o nosso amigo. Beleza. Vamos ver se ele entra aí. Pronto. Agora sim. Eu estou Isso. fazendo a Pera conta. aí. Muito bem. Muito A bem. Muito clássica, a bom. clássica chegada com a câmera virada. Boa noite, boa Eu noite. pensei que Famoso. você ia fazer uma entrada triunfal por a porta, Isso. né? Quando ele botou Só a porta, eu faltava digo, essa. é agora que ele entra vestido de Pablo Marçal, Com a cadeira na mão. ou Uma então vestido cadeira de na mão. Atena carregando uma cadeira. Eu Vestido de achei, cadeira. eu achei que ele ia Ó, entrar Tran, apontando para os você tá preto balãozinhos, pra mim assim. a tela. Ué, É o Eu quê? tô aparecendo, cara. para mim tá perfeito Pra mim você agora. ficou preto. Ó, eu tô vendo Hen- Dencinha, tô vendo o Will bebendo água. Henrique Altran E nunca pra esteve tão mim o. rosa. Peraí. É? Tirei a minha É. imagem, vou colocar de novo. Pronto. Não, Apareceu? o problema não é aí não, o problema é aqui. Pera aí, eu vou sair e vou voltar. Pera aí. Sai aí. Volta, vestido. Ô, Adolfo, Rapaz, engraçado. já que nós estamos aqui só batendo papo preliminar, é assim,
eu não gosto de falar de política, não, mas tá divertido, tá não, cara? Fala sério. Tá bom. Fantástico. Fantástico. Cara, virou política no Brasil, virou uma fábrica de meme, né? Então, Nossa, por isso que é bom. Tá ficando bom. comédia pastelão, loucademia de polícia, cara. Sim. Loucademia, pronto. É, Agora é você puxou. O Felipe não coisa sabe o que é de. loucademia de É polícia, coisa. não, Felipe. Sei sim, oxe, eu não tô soltando. O Will é mais novo que eu, rapaz. Me respeite. Rapaz, é de mocó pra dentro o que tá acontecendo. É verdade, A cara. gente, Pelo É amor a de gente Deus. pensou que a candidatura do Tiririca seria o ponto Ou. alto assim do deboche, né, cara? E Uhum. agora Tiririca presidente, porque dali pra frente só pra baixo, né, cara? É verdade, é verdade. E engraçado é que não precisa nem ter currículo, no currículo palhaço, né? O cara já. É impressionante, impressionante, cara, vou dizer. É muito. Cara, assim, a única coisa que a gente pode fazer é se divertir, né? Não É. não dá pra você. Não dá pra Mas não se levar, não dá pra levar a esperava, sério. não se esperava do Datena uma coisa dessas, né, cara? Não, É. Pô, cara, sinceramente, não se, não. não se É, esperava. e assim, cara, eu não tô em São Paulo, o Will não tá em São Paulo, o Densa não tá em São Paulo, nem o doutor Adolfo, que não entrou ainda de novo, também não tá em São Paulo. Então, ninguém aqui tem colégio eleitoral em São Paulo. Mas assim, e eu também nem que eu tivesse, eu votaria em ninguém lá. Mas é, o, 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 em termos de estratégia de mídia, o Marçal tá atingindo o objetivo dele, cara. Sim, sim. O que vocês acham que aquela história que a reação do Datena foi uma reação visceral, mas vocês acham que o discurso do Plauto Marçal não foi estritamente calculado para realizar aquilo ali? Mas, Altran, Com certeza. eu sou um estudioso de marketing. Não sou inteligente em marketing, mas sou um estudioso. Me interessa muito Uhum. marketing, porque no fim, marketing é comportamento humano. E eu acredito que os caras dominam, às vezes, o comportamento humano até melhor do que a gente. O Marçal criou uma série de memes que os haters dele espalharam e só assim Sim. o cara conseguiu chegar onde ele está, entendeu? Ele Uhum. fez os caras que debochavam dele ser a âncora que levou ele para Sim. cima. É isso aí. Foi uma jogada de mestre. É isso Foi, aí. Gostem foi. ou não gostem do cara, foi uma jogada de mestre. Do ponto de Cara vista inteligente. do ponto de vista de inteligência, isso aí eu não tenho dúvida dele, não. Não sei, não sei, não sei como é que vai ser se ele por acaso ganhar a eleição, mas que, que a inteligência. Aqui em Fortaleza tem candidato usando óculos escuros para parecer rebelde. Ou. Cara, tu não tem noção, cara. Rapaz, aí já é uma terra engraçada por natureza. Imagina um negócio desse. Ave Maria. Olha, pessoal, o Altran continua tudo escuro pra mim, mas vai embora. Bora sim que vão na audição, tá tudo certo. Os outros Altran, estão infelizmente não aparecendo? tô Os outros te estão vendo, aparecendo? bonitão. Hã? Os outros estão aparecendo? Tá aí, pro pessoal deve estar aparecendo tudo normal. Eu saí, reiniciei o telefone, mas deixa quieto, esse negócio tá assim mesmo. É, Bora embora. deve ser, ó, deve ser algum tilt aí. Isso é só para você não ficar mais apaixonado por mim ainda. Ai, meu bem, Passar para. uma hora e meia falando comigo, olhando para esse visual, não dá, né? É demais, é demais. A gente estava só batendo papo aqui, esperando a sua entrada, porque o tema de hoje é um tema que envolve bioquímica, biofísica, envolve lei de conservação das massas, né? Envolve coisas tão legais a gente conversar que eu acho o máximo. Eu também. Bem nerd, bem nerd, bem nerd. Eu ia colocar duas boias de braço dos meus filhos aqui para ficar boiando durante as frases de vocês Até básicas, mas não parece, coube. Will. Não Até coube. parece, Will. Bom, eu queria começar então, para a gente introduzir o assunto. O tema da live de hoje, pessoal, para quem está escutando a gente, a gente vai conversar sobre por onde é que vai a gordura quando a gente faz o processo de emagrecimento. Quando a gente queima a gordura, ela vai para onde? Né? E eu queria começar exatamente com uma das figuras. Eu compartilhei com o pessoal um artigo de 2014, onde tem uma pesquisa que foi feita com 50 médicos de família, 50 nutricionistas e 50 personal trainers. 150
profissionais de saúde responderam essa pesquisa. E a pergunta era bem simples. Quando alguém perde peso, para onde é que vai? Para onde é que esse peso vai? Para onde é que a gordura vai? Essa foi a pergunta que foi feita. E olha que interessante. Dos médicos de família, dos nutricionistas e dos personal trainers, a maioria respondeu que essa gordura, esse peso era perdido e se transformava em energia ou calor. A maioria. Maioria. Acima de 60% respondeu isso aí. Nós tivemos aí um pouco menos de 10% que respondeu que saía nas fezes. Tivemos um pequena percentual que disse que saía, se transformava em músculo, né? Teve alguns que disseram que saía na urina ou saía no suor. Por incrível que pareça, uma quantidade muito grande de pessoas respondeu que não sabia. E a menor parte, e apenas alguns nutricionistas, né? Nem médicos e nem professores de educação física, só alguns nutricionistas responderam que saía na forma de gás carbônico. Né? Então, quer dizer, isso mostra como uma pergunta simples, que envolve uma bioquímica básica de primeiro semestre de faculdade, as pessoas simplesmente não fazem a mínima ideia de por onde é que vai. Né? O que é preocupante na minha visão. Preocupante para dizer o mínimo. Né? O que é que vocês acham? Eu Cara, concordo com você, mas assim, tem uma série de vieses na avaliação, uma série de vieses na resposta também, né, Altran? Porque a resposta que foi considerada muito errada, ela não está completamente errada. E a resposta que foi considerada muito certa também não está completamente certa. Então, assim, é muito reducionista dizer que saiu na respiração. Que, na verdade, o CO2 que sai na respiração é o CO2 da conversão, da conversão primária, por exemplo, do piruvato para acetilcoenzima A. Mas na hora que eu faço acetilcoenzima A a partir da beta-oxidação, eu não estou fazendo isso. Então, assim, eu acho que o artigo simplificou em excesso algumas coisas, porque tem outras etapas e outras possibilidades. Então, por exemplo, na hora que eu entro com aquela acetilcoenzima A ali no ciclo de Krebs, eu posso fazer várias coisas, e não apenas energia, sabe? Uhum. Então, assim, na verdade, se me fizesse uma pergunta dessa, eu acho que ia passar um dia respondendo. Ia ter que pensar em tantas possibilidades, porque a gente sabe que o que for participar do processo de geração de energia não deixa de ser, você vai ter essa liberação de CO2, mas vai estar participando do processo de geração de energia. Uhum. Então a primeira resposta está totalmente errada, né? Mas se a gente pensar se a gente pensar na lei de conservação das massas, energia não tem massa. Aí é que está o ponto. Eu concordo com você. E aí cai naquela questão que eu e você e o Maurício estava discutindo naquela live nerd. A relação de energia no nosso corpo não é como o pessoal faz a gente crer. Você vê que quando chamam de energia no nosso corpo, estão falando de fosforilação, fundamentalmente, né? Uhum. Fosforilação é relação plástica. Certo. É por isso que eu insisto tanto na gente abandonar essa ideia de livro caixa, né? De entrada de caloria e saída de caloria. A gente precisa abandonar essa ideia. Alguma hora a gente precisa sair dessa ideia, porque não é assim que funciona. Nosso corpo não é bateria, não é eletricidade, nosso corpo não é motor explosão. Então, você falou uma coisa muito correta, Altran. Lei da conservação das massas, né? Lei da conservação da energia. A gente precisa considerar isso. Então, assim, a gente acaba caindo num problema que vem de conceitos básicos e por isso, na hora de fazer o raciocínio, dá um bug na cabeça. Porque é como se a gente tivesse com dois conceitos ao mesmo tempo, tentando ocupar, dois corpos tentando ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É difícil, cara, é difícil. Por isso que eu fico tentando, não tô passando pano para a resposta do pessoal, não, mas eu acho que responder isso seria difícil. Você entende? Eu acho que seria difícil responder essa pergunta. Porque a gente Fala, sabe que fala vai aí, sair. Will. Eu sei que você está querendo falar. Fala aí. eu acho que quanto mais longe da margem, mais fundo é, né? Mais difícil a gente tocar o conhecimento. Então, quanto mais a gente se afasta da margem, mais
mais profundidade existe e as respostas vão ficando cada vez mais imprecisas. Então, normalmente a gente pensa que as respostas são dicotômicas, quando na verdade elas não são. Agora, eu acho que quando um profissional de saúde vai se comunicar, ele precisa se comunicar com o leigo, né? O paciente, a pessoa interessada na mudança de saúde. E aí a gente não pode se afastar demais da margem, porque daí essa pessoa não dá pé e ela não consegue nos acompanhar, né? Então, eu acho que é importante esse tipo de raciocínio, embora seja simplista demais para um grande estudioso de bioquímica como o Adolfo, mas pelo menos ele passa a noção de que a gordura é uma forma de energia, que é um combustível celular, que é queimado e sai pela chaminé, entendeu? Porque isso me ajuda a trabalhar um conceito que, por incrível que pareça, por mais simples que pareça, às vezes é difícil de trabalhar com o paciente, que é a questão da relação dos macronutrientes com a nossa estrutura corporal. É uma explicação que eu gosto de dar para os pacientes. Olha, existem algumas gorduras que são estruturais. A maior parte da proteína é estrutural e o corpo é agnóstico com respeito a onde vai vir a energia depois disso. Então, ela pode vir do carboidrato, ela pode vir da gordura da alimentação, ela pode vir da sua gordura. E emagrecer é consumir energia. Então, o tanque está grande demais, está com um tanque muito grande porque o motor consegue carregar, o carro está muito pesado, a gente precisa diminuir o tamanho desse tanque. Para a gente diminuir o tamanho desse tanque, nós temos que gastar esse combustível, porque muitas vezes as pessoas que daqui a um pouco não entendem esse conceito de que a energia ela é queimada, ela evapora, ela se transforma em outras formas de resistência, a gente acaba tendo aquela trava de tipo, tá, mas eu não vou comer carboidrato, então eu tenho que comer gordura. Daí a pessoa vai se entupir de gordura, porque ela não consegue raciocinar que a energia é a queima desses combustíveis. Então, assim, eu entendo a preocupação do Adolfo, sem sombra de dúvida. Eu acho que profissionais de saúde devem buscar se afastar da margem, eles devem aprender a nadar e mergulhar atrás dos conhecimentos mais profundos, exagerando a minha analogia um pouco, forçando a barra com ela, mas o leigo ele só consegue até onde ele dá pé. Então, quando a Mas, gente vai Will, eu falar... concordo com você, esse é o ponto. É por isso que eu falei que eu acho que a primeira resposta não está tão errada, porque não deixa de ser o processo de geração de energia. Então, é que eu não estou vendo a Altran, não estou vendo a cara dele. Tá Não muito deixa de boa, ser o não, viu? processo, Tá muito boa, não. não Eu deixa de ser o vou processo de mostrar. geração de energia também. Sim. Ele está Então, com assim, uma eu cadeira na entendi a mão ali, proposta. Adolfo. É o quê? Ele está com uma cadeira na mão ali. É porque eu entendi a proposta. E é importante que a gente faça essas colocações, é lógico, até porque, vamos combinar, pessoal, ouvir da turma profissional que a gordura vai virar músculo, puta que pariu. Ouvir da turma profissional que a gordura vai queimar, eu falo, caramba, onde é que tá essa chama, né? Porque é difícil ouvir essas coisas, né? Ou que vai sair nas fezes, cacete, é duro. Então, realmente, tem umas coisas que são complicadas. Agora, essa parte da confusão que fica entre esses dois conceitos, como o Will colocou, ela é interessante. E fica mesmo isso. Por quê? Porque, na verdade, os dois conceitos se comunicam. Não tem nada de errado. As coisas se conversam, né? E porque parte desse carbono, na verdade, ele não vai sair. Vai ser usado para outras coisas. Então é interessante olhar para isso, porque querendo ou não, se a gente parar para pensar num conceito de emagrecimento um pouco mais amplificado, pensando no ganho de massa muscular e tudo mais, talvez eu não queira perder tanto carbono, né, Altra? O que acontece, eu entendo perfeitamente o que você está falando, Adolfo, é que a proposta do artigo é que, uma vez que a minha massa ela está diminuindo, essa massa tem que ir para algum lugar, né? Então, se essa massa está diminuindo, ela está saindo do meu corpo de alguma forma, né? Poderia ser, uma resposta poderia ser, não, ela está saindo na forma de fezes, né? Se ela está diminuindo, estou cheio de cocô dentro, diminuo o cocô, teoricamente poderia acontecer. Só que a gente sabe que não tem nada a ver, né? As fezes elas são formadas
no interior do tubo digestivo, que não tá nem. Não são, a comida não está nem dentro do corpo, tecnicamente, né? Ela está do lado de fora. Isso é bem surreal. As pessoas normalmente demoram muito para entender esse processo. Mas, assim, não tem nada a ver com fezes. Agora, se eu estou emagrecendo, ou seja, se eu pesava 80 quilos e agora eu estou pesando 75, esses 5 quilos foram para algum canto. Se parte do carbono da gordura foi incorporado em outras estruturas, como músculo, etc e tal, ok. Mas 5 quilos desapareceram. Desapareceram entre aspas. Eu estou fazendo aspas no ar, Adolfo, para você saber. É ruim esse Fazendo negócio sem assim, te tá ver, fazendo velho. assim. Pô. Então, parte desse peso foi embora, né? Então, se ele foi embora, ele saiu de alguma forma. Como nós sabemos que para a gente converter massa em energia, né? Ou seja, para a gente literalmente desaparecer com a massa, seguindo aí as equações da relatividade, seguindo a equação E igual a mc2, a gente vai liberar muita energia a ponto da gente não existir, né? Então essa massa ela deve ter ido para algum canto na forma de alguma coisa que tem massa, né? Penso eu que é mais ou menos por aí a história. O grande problema, a meu ver, dessa pergunta é, primeiro, a, a gente, as pessoas entenderem um pouco, a gente conseguir explicar aqui, embora a gente esteja aqui, muita gente vai ver isso depois ou vai escutar o áudio, que a gente consiga explicar um pouco o que é que acontece, né? Por que que é importante isso? E, ao mesmo tempo, a gente desmistificar essa história, por exemplo, que eu já escutei inúmeras vezes, da pessoa dizer que gordura se transforma em músculo, É. né? Eu acho que a Em gente... Hogwarts faz assim. Em Hogwarts o pessoal faz É, assim. é. Hogwarts, Nárnia, esses lugares, É em eles Nárnia. conseguem essas coisas, né? Transforma a gordura em músculo. Porque assim, existem, quando a gente observa o paciente, muitas vezes, e esse é um erro que eu vejo muito comum. O cara perdeu, vamos imaginar, o cara perdeu 5 quilos de gordura. Na balança de bioimpedância, o cara perdeu 5 quilos de gordura e o percentual de músculo aumentou. Aí o nutricionista acha que o cara ganhou massa magra. Tá entendendo? Mas assim, possivelmente ele não ganhou nada de massa magra, possivelmente ele até perdeu um pouquinho de massa magra junto com esse peso. Porque a análise da bioimpedância é uma análise bicompartimental. Ela Aí divide faltou o conceito indivíduo, matemático. Aí faltou conceito matemático. ela divide o indivíduo em gordura e não gordura. Se eu tenho 100% e eu diminuo a não gordura tende a subir, É naturalmente. lógico. Né? É a questão mais de matemática mesmo, né? Essa análise, a bioimpedância é um negócio interessante, Altran, que aqui eu trabalho com aquela bioimpedância terceira geração, o BIA, que saiu há pouco tempo aqui no Brasil, e ele já tem uma capacidade de análise um pouco mais interessante. A gente usa um dinamômetro junto, ele já faz umas análises mais legais. Mesmo assim, o princípio continua sendo o mesmo. E ele faz umas correções para hidratação bem interessantes também, mas mesmo assim, o princípio continua sendo o mesmo. Então, isso que você colocou, é gordura e não gordura, né? E se não tiver atento a isso, toma a pernada o tempo inteiro, porque se não tiver essa noção de que você está trabalhando com todo e percentuais, né, e razões, aí realmente o entendimento vai ficar comprometido, não tem jeito não. E a pessoa Mas eu acha acho que a que maior falha ainda está no fato de que o pessoal não se dá conta que o armazenamento de glicogênio dentro do músculo pesa e dá volume ao músculo. Né? E esse é o principal erro de interpretação que o pessoal comete com as bioimpedâncias. Né? Tomar aquele valor de massa muscular como uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um jejum de 7 dias, poucos dias atrás. Questão de umas 2 semanas, fiz um jejum de 7 dias. Fiz uma bioimpedância antes, fiz uma bioimpedância depois. E aí, entre as duas bioimpedâncias, deu uma perda de massa magra de 300 gramas. Né? E uma perda de gordura de 2,8 quilos. Se eu tivesse olhado só para o percentual de gordura, como o Altran falou, eu teria tido a falsa impressão de que eu até ganhei massa magra no jejum. A gente sabe que não é uma coisa assim intuitiva de fazer, é muito difícil. Né? Mas aí o que aconteceu uma semana depois que eu quebrei o jejum, que eu voltei a me alimentar? Eu fiz a bioimpedância novamente.
E aí, como é que estava a minha massa magra? Igual a antes do jejum. Se alterou em uma semana 300 gramas de massa magra no meu corpo? Muito provavelmente não. Mas eu estava num estado depletado ao final do jejum e, obviamente, meu corpo abriu mão dos seus estoques de glicogênio. Então, às vezes, o pessoal vai fazer a bioimpedância e esqueceu de pular o exercício físico naquele dia. Ou então, não se hidratou no dia anterior. Aí vai lá, faz a bioimpedância na consulta de revisão. Perdi 1,5 kg de massa magra. Pânico total. Né? Daqui um pouco era só um estado de hidratação do músculo diferente. Para cada 1 grama de glicogênio, 3 gramas de água. Né? Então, pesa mais a água no músculo do que o próprio glicogênio. Né? Então, não é necessariamente uma perda de fibra. Então, eu acho que a bioimpedância é um método interessante. Eu concordo com o Adolfo, é um método muito útil de avaliação de composição corporal, apesar de ter essa questão que o Altran falou, de que ela analisa apenas 2 parâmetros e compara entre eles. Mas eu acho ela uma ferramenta muito útil, só que tem que saber interpretar. Como tudo que se faz, né, tudo que a gente solicita para o paciente ou usa de ferramenta no nosso consultório, tem que saber utilizar. O que adianta eu ter um estetoscópio no meu consultório se eu não identifico bulhas que são anormais no paciente que eu faço uma ausculta cardíaca? Ou não identifico ruídos adventícios na ausculta pulmonar? O que adianta eu ter uma bioimpedância se eu não sei as nuances de interpretação? O que adianta eu pedir um coprológico funcional se eu não sei interpretar quais são os detritos que estão saindo e o que significa a saída desses detritos nas fezes? Então, assim, eu acho que o pessoal pega as ferramentas e se detém simplesmente aos números das ferramentas. E esquece que o profissional de saúde ele precisa interpretar aqueles números e passar um parecer para o paciente. Senão o paciente vai fazer a interpretação dele dos números e muitas vezes vai se frustrar com o processo que está dando certo. Eu tive já problema Perfeito. Adolfo, com um paciente que estava próximo a mulher, né, que estava próximo a menstruar, né, estava no ciclo menstrual ali. Aí geralmente a pessoa fica um pouco mais com retenção, tem gente que fica, né? Aí quando você calcula lá a impedância, aí ela dá como se você tivesse uma massa muscular maior, assim. Aí quando você faz e que a pessoa não está no ciclo menstrual, aí acha que perdeu uma massa muscular que nem tinha, né? O ideal era você fazer sempre na mesma época do ciclo, Sim, pensando nas meninas, né? sim. O Uma ideal era época do fazer ciclo, no mesmo horário do dia, Sim. né? Exato. De Porque sob preferência impedância condições e compatíveis. antropometria, nossa, né, Altran? A melhor coisa ainda é a antropometria manual mesmo. Eu Ainda é a melhor concordo. é coisa. o que eu gosto Eu mais. concordo, é o Eu que eu mais gosto gosto. bastante das dobras, porque Ah, agora a dobra tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, você vai fazer uma dobra com uma mulher que não quer ficar de biquíni na sua frente. é. Ou você vai fazer dobra numa mulher que se entupiu de hidratante, por exemplo. Meu amigo, já peguei uma paciente que a mulher Eu, tinha. Acho que a mulher eu tinha também acho que a mulher tinha botado o tubo de hidratante todinho no corpo. Você não escorregava. consegue pegar, meu amigo. Não Não, consegue. Não tá consegue. de... Não tá. Desliza demais, homem. Eu sou fã Né? Então, do Dexascan, viu? Dexascan é massa. é, Embora a É, gente tenha uma precisão maior só para musculatura apendicular, cara, o Dexascan eu acho top. Assim. E é uma radiação tribaixa, né? Então, um paciente que está num processo mais agressivo de emagrecimento, um Dexascan trimestralzinho ali, é o padrão ouro, como a Bruna Ramos aqui perguntou. Eu acho o padrão ouro o Dexascan, dessas ferramentas acessíveis. Assim, né? sim. O O meu medo Dexa é o com o padrão protocolo de ouro. dobra o meu medo com o protocolo de dobra é que a gente mesmo faz, né? E aí tem aquela de que tu quer valorizar. É um processo inconsciente, né? Mas é é. aquela ferramenta que é operador dependente. Então, Operador dependente, tu exatamente. participou Verdade. do processo de emagrecimento, então tu quer ver melhor. Tu Você quer ver dá uma uma melhora. E aí, soltadinha mais. Pessoal, é isso aí. por isso que eu digo para vocês, ó, o Dexa é o padrão ouro, sempre foi, faz tempo. Só que o Dexa ele é Eu. tão padrão ouro que ele avalia coisas que pra gente nem interessam tanto. Então ele vai num grau de profundidade que ele acaba sendo menos prático, né, Will? Porque ele vê tudo mesmo, no grau profundo de detalhe. A perfeição é ali. E tá correto. Mas é por isso que eu gosto tanto de avaliação funcional. Em qual sentido, né?
Tá agachando melhor, tá pulando melhor, tá correndo melhor. Uhum. Seu corpo tá sendo a ferramenta melhor, O padrão né? ouro, Adolfo, é a calça Ah. e os fofoqueiros de plantão que vão lhe observar bem melhor do que É verdade. Verdade. vão lhe Padrão observar ouro melhor do que pras qualquer meninas, Densa. O desse pras meninas, o padrão ouro são as tias no almoço de domingo. Então, eu concordo. A crítica das tias é a prova de que está funcionando, né? Sim, Exatamente. Exato. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, já tá bom de emagrecer, você já emagreceu demais. É, Você está no caminho certo. quando perguntam Provavelmente se tá Continua. doente, provavelmente entrou entre MC 25 e 30, né? Que é ali que as avós querem que pare, no sobremesa. É. Continua que você tá indo bem. Mas pegando tudo isso que a gente está falando, essa questão do músculo e da gordura, eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que essa história de transformar a gordura em músculo, ela surgiu com esse verbo transformar, sendo ipsilíteres o que ele está querendo dizer? Ou será que foi assim uma espécie de metáfora que a pessoa quis dizer que o cara ia perder gordura e ganhar massa magra? Estou tentando passar um pano na galera que é meio tapada mesmo. O que é que vocês acham? Tu tem fé Pô, na eu acho Rapaz, que foi alguma humanidade, Daniel? metáfora. Eu acho que foi alguma metáfora muito bem intencionada que foi mal interpretada, viu, Tu Walter? acha Eu tendo mesmo? a achar isso. Eu tendo a achar, sabe por quê? Eu já vi muita gente bacana, muito inteligente, e de muito tempo atrás, tentando fazer essas traduções. Sabe quando você tenta popularizar um termo? Uhum. E aí vai e puxa que negócio, vai fazer uma coisa mais bacana, mais tranquila. Aí sempre chega um escroque e faz uma cagada com o negócio que o cara fez. Então, assim, eu tendo a crer que foi alguém, na maior das boas intenções, que falou de forma metafórica e de repente alguém foi lá e interpretou. Minha opinião é essa. E vocês, pessoal, o que, é que vocês acham? Eu rapaz, não tenho eu, tanta não fé sei. na humanidade assim. Eu também acho que eu também não tenho não, viu? Acho que talvez tenha Uma sido mais pro chamada de lado um da infoproduto. ignorância mesmo. Eu tô muito otimista. Acho que a gente tá otimista, viu, Adolfo? A gente tá otimista. A última vez que eu Estamos muito escutei esse otimistas. termo, a última vez que eu escutei esse termo foi no feed de um cirurgião plástico. E esse cirurgião plástico, ele não ele escrevia em primeira pessoa: transformo sua gordura em músculo com a lipo HD. Aí não tem muita margem para interpretação, Uhum. né, Adolfo? Só aqui cá entre nós, o que é uma Pior que eu lipo sei o que, que ele quis HD? dizer. Pior que eu sei o que, que ele quis dizer. Eita, fica mais feio ainda, Will. É porque ele Que é quando o cara injeta. esculpe. É quando ele esculpe aquela gordura do abdômen e faz aqueles gominhos. Aí Rapaz. Injetando tem Ô, isso, gordura, né? é? Tem isso? tem. Gordura entre o músculo, marmoreando o indivíduo. É, justa, literalmente. Se não agrega, fica uma beleza. Não sabia que existia essas coisas, não. Lipo Também não Cara, sabia parece não. aqueles HD é memes de outra. internet, o cara bota a barriga na, Na na cerca cerca. de arame. Pensei nisso. Ah, tá. Pensei nisso, Adolfo. Porra! É muito Caramba, Will, que lembrança ruim que você me deu agora. Mas vai daí. lipo HD. Lipo Interessante. HD. Interessante. Lipo HD. Transformo sua gordura em músculo com a Lipo HD. É. Eu fiquei pensando o que era Lipo HD, inclusive, né, cara? Se o cara, sei lá. Vai que de repente ele pesquisou isso aí e transformou, né, no top de Será que linha é da 4, será que é indústria. 4K? Acho que é só HD por enquanto. A Lipo 4K ainda está em desenvolvimento. A 4K vai vir, vai chegar. Vai ver. Vai chegar. Ah, cara, dureza, viu? Sacanagem, cara, sacanagem. Mas é interessante